Salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Skill Podcast, aqui é onde a gente discute estratégias e habilidades importantíssimas, essenciais na sua jornada para avançar na carreira usando League of Legends para isso. Eu sou o Felipe Tonello, caster de esportes, estou aqui hoje com a Lívia, que é psicóloga da GG Educate, e o tema que a gente vai trocar ideia hoje é pontos fortes e pontos fracos. Mais especificamente, como o League of Legends pode te ajudar a descobrir esses seus pontos fortes e pontos fracos para você avançar na carreira, que é uma coisa importantíssima. Eu acredito que todo mundo já tenha tido uma crise existencial procurando esse tipo de coisa, né, Lívia? Mas antes disso, vamos para a definição em si, para aquele basicão. O que seria considerado pontos fortes e pontos fracos, assim? Qual que é a diferença, de repente, eu gosto de fazer isso, é meu ponto forte. Não é necessariamente uma coisa que você só gosta, né? Como que fica, assim? Sim, muitas vezes o que você gosta, você é bom, mas não é uma causalidade. Não é tudo, não é 100% das coisas. Tem coisas que você gosta e você não é bom. Por exemplo, eu gosto muito de cantar. Isso não quer dizer que eu cante nem um pouco bem, entendeu? Quer dizer só que eu gosto de fazer. Mas a maioria das coisas que eu gosto de fazer, eu sou boa. Por exemplo, eu gosto muito de dançar. Eu fiz aula de dança minha vida toda. Então, eu me considero relativamente boa nisso. Então, isso é um ponto. Outro ponto é, aquilo que você é bom normalmente está ligado a performance e eficácia. Não só a desejos e afetos e interesses. Então, assim, pode dizer que eu sou bom em algo, não basta só eu gostar. Até porque, por exemplo, eu posso ser bom em algo que eu não goste. E isso é que, às vezes, acaba gerando uma grande confusão na cabeça das pessoas na hora de escolher uma profissão, uma coisa. Por exemplo, eu, Lívia, sou muito boa em organizar, sei lá, planejar, deixar as coisas arrumadas e tal, não sei o quê. Mas não quer dizer que é uma coisa que eu amo em fazer. Eu só, tipo, sei fazer bem, manda pra mim que eu resolvo. Entendeu? Entretanto, às vezes a gente acaba se apegando nisso. Tipo, o menino no terceiro ano fez. Se eu sou boa em matemática, melhor fazer engenharia, porque eu já sou bom naquilo. Claro, ser bom é importante, pessoal. Não tô dizendo que isso não é importante, não. Mas não é tudo. Sabe? Eu acho que é a gente evitar os extremos. Então, se eu fosse resumir o que, que são nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, é aquilo que a gente faz melhor ou pior que a maioria das pessoas ao nosso redor. E isso é muito importante, porque, por exemplo, se eu tô no meio da galera que, sei lá, ninguém sabe dançar nada, e eu sei dançar um pouquinho, por mais que eu não seja um profissional, eu já posso me considerar melhor, porque esse melhor é sempre considerado aquela cultura. Por exemplo, se você for chinês ou japonês, amor, você se lascou, porque todo mundo quer o melhor em tudo tá por lá, né? Sempre vai ter um chinesinho que é melhor do que você em matemática, em física, em química. Então, dentro daquela cultura, isso pode ser muito difícil. Dentro de outras culturas, isso já vai ser mais fácil, entendeu? Então, é você comparado com a sua cultura. Sim. Normalmente, esse é o critério que a gente utiliza de pontos fortes e pontos fracos. É muito louco isso, porque é o que você falou, né? A gente até no esporte, a gente pensa assim, não, porque fulano sabe dançar, assim, meio que tanto faz, assim. Agora, quando você vai falar, pô, o cara tem, sei lá, quanto de farm em tantos minutos, é uma parada que faz uma diferença muito grande, né? E é isso que você comentou. A gente até falou algumas vezes aqui no GG Educate, fica o convite para você também procurar, né, outros conteúdos que a gente sempre faz aqui em todas as plataformas, só procurar GG Educate que você vai achar. A gente fala bastante sobre o Ikigai. O Ikigai tem uma das, não das regras, né, mas dos campos ali que você tem que preencher, ou que Isso. você tem que considerar, é uma coisa que você é bom fazendo, Sim. né? Então, uma coisa que você acaba tendo como ponto forte. E eu acho que, além dessa questão de você se descobrir também, a gente vai falar um pouco sobre como você olha para si mesmo e se analisa, né, para encontrar esses pontos fortes e fracos. Tem um outro ponto que é muito importante, que quando você começa a entender ou fica sabendo os seus pontos fortes e fracos, você passa a conhecer o seu estilo de fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, no League of Legends, eu sou suporte. Eu prefiro jogar com suportes mais tanques. Eu gosto muito de jogar de Thresh, de Blitz, de Nautilus, os que puxam, né? Leona também, Pyke eu não sou muito fã, embora ele puxe, mas eu não sou muito fã. Então eu prefiro jogar com esses suportes. Só que, por exemplo, eu jogando de Leona é horroroso, embora eu goste de jogar de Leona. Então, muitas vezes, eu vou mais para um suporte maguinho, uma Nami da vida, adoro jogar de Nami também. Então, assim, eu prefiro jogar com tanques. Eu sou bom jogando com os que puxam, mas às vezes é necessário eu jogar com outra coisa. E aí eu preciso dar uma treinada, que não é. Eu gosto de jogar de Nami, mas não é meu ponto forte. Eu não sou tão bom jogando de Nami, mas eu preciso treinar, então acaba sendo um ponto fraco que eu preciso melhorar um pouquinho para ter acesso a esse novo estilo de jogo, que é completamente diferente. Você jogar com um suporte tanque, o pessoal que joga aí sabe,
É diferente demais você fazer um suporte tanque, a função de um suporte tanque é a função de um suporte mago. Se o suporte mago for guardar sozinho, ele vai tomar pick-off e vai morrer. Se o suporte tanque for guardar sozinho, ele vai tomar pick-off, mas talvez não morra. Então é a função dele, mas não é a função da Nami. Todas essas coisas, elas não podem ficar automáticas na sua mente. E aí, de novo, quando você descobre os seus pontos fortes, eu gosto de jogar de suporte, eu gosto de ser tanque, eu gosto de engage, eu gosto de coordenar e focar, alguma coisa assim, você acaba descobrindo esse estilo, assim. E acho que quanto antes, né, o quão mais rápido você encontrar essas coisas, esse seu estilo baseado no que você é bom, no que você é ruim, né, ou no que você é bom, no que você precisa melhorar, porque ser ruim é um pouco pesado demais, melhor, né, você consegue avançar mais rápido na carreira e, de novo, você consegue usar o League of Legends pra pensar nisso, né? Da mesma maneira que você falou, pô, eu não sou muito bom de ADC, não. Eu, por exemplo, sou horrível de ADC. Pra mim, quem joga de ADC é maluco. Não consigo. Então, assim, a mesma lógica que eu usei pra entender e analisar que a minha eficácia de ADC não é boa, porque eu faço jogada errada, não sei farmar, não sei rotação, não gosto muito de fazer, é a lógica que você vai, de repente, fazer pra pensar, olha, eu não sou bom fazendo isso aqui, porque comparativamente com outros, eu sou ruim. E existe esse estilo dentro do mercado de trabalho, Lívia, assim, de repente para diferentes profissões, ou até numa mesma profissão, mas uma pessoa que vai mais para um lado, outra que vai mais para o outro, como que funciona assim? Isso que você falou, Tonela, é extremamente importante, né? Que é uma coisa que a gente já falou sobre isso aqui nos outros podcasts, mas é, por exemplo, de você se comparar. Eu já falei sobre isso aqui. Existe uma grande demonização da comparação. Tipo, não se compare, não compare o seu tempo com o dos outros, cada o seu tempo. Não. Eu entendo que, por um lado, a comparação pode ser muito maléfica, pode ser muito danosa. Acho que todo mundo sabe disso, não precisa explicar. Mas, por outro lado, a única forma de você saber se você é bom numa coisa é sim jogando, é skin the game, entendeu? É tipo assim, é você botar pra jogo e ver se você consegue realmente fazer aquilo ali ou não. Então, por exemplo, se você acha que você é muito bom tocando violão, você só vai saber se você realmente é bom se você escutar outra pessoa tocando violão e você vai ver se você é melhor que ela ou não. E aí você vai procurando outras pessoas que são reconhecidas como muito boas, por exemplo, o melhor tocador de violão da minha cidade. Aí você vai ver, cara, eu toco melhor que ele ou não? Aí você se compara. Aí você vê, então eu sou o melhor tocador da minha cidade. Depois você pode ir, sei lá, para uma competição do melhor tocador daquele país, ou então o melhor tocador do mundo, né? Então, quando você vai pegando essas referências e pegando os críticos, e você vai se comparando, realmente se colocando em competição, aí é que você vê. Por exemplo, na dança, né, que foi a minha vida toda, isso é muito comum. De que eu fazia dança na minha escola, no colégio que eu já estava. Então, eu fazendo e falei, eu consigo ir para a turma das meninas maiores, né? Eu consigo estar acima da minha turma. Depois, essa minha turma começou a competir, sei lá, competição Norte-Nordeste. A gente foi e conseguiu passar. A gente foi competir em Dayatuba, que é a competição Brasil. Aí tem a galera que vai competir em Joinville, que é a competição internacional. Entendeu? Então, quando você vai se colocando nesses testes, é que você vai ter esse conhecimento, né? E é muito engraçado ver que, às vezes, as pessoas se colocam nesse lugar, elas colocam como se, beleza, eu fui para Indaiatuba, que é o Campeonato Brasileiro, e não tirei primeiro lugar, logo eu sou um fracasso. Não, aquilo foi uma forma de você ter conhecimento para saber em que nível você tá, para você ter novos referenciais. Falar, cara, essa galera que ganhou de mim, eles eram muito melhores nisso, naquilo outro e tal, então eu preciso me esforçar. Então, o objetivo final de uma competição não deveria ser tanto ganhar ou perder, mas de você saber onde é que você tá. Você ter os seus referenciais e falar, olha, sei lá, eu não tirei o primeiro lugar, mas também não tirei o último. Então, não, eu tirei o último mesmo, né? Então, assim, lá onde eu tava, o nível era muito fácil, mas aqui já é muito difícil, entendeu? Então, o mais importante para você conseguir, tipo assim, Lívia, como é que eu sei quais são meus pontos fortes? Como é que eu descubro? Meu filho, é se jogando. É fazendo. É tipo as provas, né? Por exemplo, tem gente que às vezes quer colar em prova. Cara, a prova é para você saber se você sabe aquilo ou não. Se você vai lá e pega a resposta de outra pessoa, você não vai avaliar o seu conhecimento. Você vai enganar o professor e você vai passar, talvez, sem saber de nada. Sendo que quando chega no mercado de trabalho, o mercado cobra bebê. Entendeu? Então, tipo assim, é melhor você fazer a prova sem saber e falar, realmente eu tirei um 3 porque eu não sei de nada, e você correr para recuperar do que você ficar burlando as coisas só pelo querer ganhar, sendo que qual é o sentido de querer ganhar se você não é o melhor? Entendeu? Sim, total. E é muito louco porque eu tava pensando aqui agora também, né, que às vezes a gente tem essa dificuldade de ter a clareza, né? Às vezes a gente não sabe muito, assim, eu vejo de novo, né, e mais uma vez falando do League of Legends, que é como a gente sempre fala aqui, que você pode usar o jogo, você já usa o jogo pra evoluir esse pensamento, evoluir essa habilidade, né? Várias e várias vezes tem um negócio, porque o League of Legends, às vezes você compete, mas o seu nível não é você que busca. O jogo já te dá.
Fala, você é tal elo. E aí muita gente discorda. Não, eu acho que eu sou muito melhor, mas o meu time é horroroso. Mas aí quando você começa a entender e vai subindo, e isso aconteceu comigo, isso aconteceu com todo mundo, você começa a perceber, falar, essa jogada aqui eu nunca ia tomar no platina, mas eu tomei no diamante. Essa outra rotação eu nunca ia, por exemplo, o cara vai marcar de fazer um dive na top lane ali, nível 3, que é muito difícil. Na ranqueada quase nunca acontece, vamos supor que aconteça lá no Grão-Mestre, né? Mesmo lá é difícil. Você nunca vai tomar esse dive no diamante, mas nunca, no mestre também, se pá, nunca vai tomar. Agora, num desafiante, é possível que você tome. Se você não conhecer o ponto fraco e o ponto forte da matchup que você tá, então, eu tô jogando de, sei lá, Camille contra a Jax, eu tomei um counter, eu não vou avançar, não vou ter pressão contra ele nível 1, 2, 3. Então, se pá, eu vou tomar um dive. A hora que o cara começar a dar só o last hit no último minion, que ele começar a montar o dive, você já tem que saber que você vai tomar, filho. Você vai tomar, tá ligado? Então, assim, é uma parada que, às vezes, o pessoal tem essa dificuldade de ter clareza. Fala, mas é o que eu tomei dive porque isso aqui é, sei lá, meu time não me ajudou. Mas não é, você não viu, você não percebeu. Então talvez você tenha que melhorar aí esse ponto relativamente fraco de análise do jogo, né? Alguma coisa assim. E uma das maneiras também de melhorar, eu acho, Lívia, é, claro, por meio de feedback, né? Tipo assim, a pessoa, às vezes você não percebeu, mas alguém percebeu. Sim. E eu queria até da gente falar sobre os dois lados, assim, como receber primeiro esse feedback. Vamos supor que a pessoa deu um feedback educado e legal, mas como receber esse feedback sem se achar um lixo total e, nossa, então é isso, meu superior chegou pra mim e falou, isso aqui não ficou legal, você já acha que vai ser demitido? Como assim avaliar realmente esse tipo de realidade e até usar os seus pontos fortes também pra rebater um pouco disso, pá, eu não fui bem aqui, mas eu sou bom lá e tal, como que funciona? Cara, e são tantas coisas, e aí a gente pode ver isso de vários vieses, né? Mas, por exemplo, e aí tu vai entender o que eu tô falando agora. Quando uma pessoa, ela acha que é aquilo que faz, que aí é uma discussão ontológica, né? Mas se a pessoa acha que ela é aquilo que ela faz, porque são dois entes diferentes, o ser e o fazer. Mas se a pessoa mistura isso, a noção de quem ela é vai ficar sempre flutuando de acordo com o que ela faz. Por exemplo, então se ela tá aqui no trabalho, ela vai super bem, ela vai achar que ela é ótima. Se ela tá no trabalho, ela vai super mal, ela vai achar que ela é péssima. E qual é o problema disso? De que às vezes a gente não é só o que a gente faz olhando para um recorte, sabe? Às vezes eu acertei 99 vezes, aí uma vez que eu erro, eu sou aquele erro, entende? Então a gente parte de uma discussão filosófica de que diabo a gente é. Tem gente que fala que a gente é o que a gente faz repetidamente. Se a gente for olhar pelo viés da religião, a gente é, sei lá, tem gente que fala que a gente é energia, tem gente que fala que a gente é filho de Deus, tem gente que fala que a gente é, sei lá. Tem outras pessoas que falam, não, eu sou o que eu faço. Tipo, um ladrão, ele fez algo ruim, logo ele é uma pessoa má. Agora, será que um ladrão que roubou uma maçã no mercantil que estava com fome, não estou justificando, é errado. Será que ele é uma pessoa ruim? Será que ele não consegue se ressocializar e virar outra pessoa? Será que isso é uma coisa cristalizada? Tipo assim, eu sou isso e fim, isso me define? Que por um lado eu acho que não. Mas por outro lado, se a gente pega do campo da personalidade e das psicopatologias, uma pessoa que ela é psicopata, a gente não tem cura para isso, não tem remissão. Aquela pessoa é assim, ela vai continuar assim por muito tempo, entendeu? Eu tava vendo esses dias, eu adoro o True Crime, né? Então eu tava vendo o documentário da Daniela Pérez, né, que saiu no HBO Max. E aí, assim, você vê os assassinos, assim, as entrevistas deles, você vê, cara, eu acho que essa pessoa não vai se ressocializar. Até em termos de psicologia, assim, a gente não tem. Não é que é impossível, mas não tem nenhuma evidência que comprove isso, entendeu? Então, tipo, por um lado, essa pessoa já acha que ela é aquilo ali e acabou. Então, assim, quando a gente vai receber o feedback, tudo está em jogo. Porque, por exemplo, uma vez eu vi uma blogueira falando como é que ela lida com hate, né? Porque às vezes ela é muito famosa, tem mais de 1 milhão de seguidores, e a pessoa vem e ataca ela, tipo, você é burra, você é feia e tal. Por nada, normalmente. Eu também já lidei muito com hate, é tipo, por nada, é só porque... E aí alguém perguntou, tu não sofre com isso? Tu não fica, tipo, mal e não sei o que e tal? E ela falou assim, cara, eu lido isso da mesma forma que eu lido com elogios. Por quê? Se uma pessoa que não me conhece, que ela não sabe quem eu sou, que ela chegou aqui no meu Instagram do zero e fala, ai, você é muito inteligente, você é muito linda, você é muito ótima, mas eu queria ser sua amiga. Ela fala, bicha, tu não queria ser minha amiga, não. Porque tu não aguentava um dia comigo, tu não sabe quem eu sou. Então eu não me fico envaidecida por isso.
Assim como também o hate. Cara, o cara que o hate chama agora, ele não sabe quem eu sou. Ele é mais burro do que eu, entendeu? Pelo que ele tá falando. Então, assim, eu também não vou tomar isso pra mim. Porque eu sei quem eu sou. E eu não sou isso que as pessoas falam. Agora, porque tem gente que pega corda, quando alguém elogia, fica, ai, realmente, eu sou muito inteligente, eu sou muito massa. E quando alguém fala mal de você, a pessoa fica, realmente, eu sou uma farsa, eu sou um impostor, eu tô aqui enganando todo mundo, não sei o que e tal. Então, tudo isso são questões que, claro, cada um vai ter a sua resposta. Eu não vou aqui doutrinar ninguém, dizer que é assim, que é assado. Eu tenho a minha perspectiva, que é uma perspectiva da religião, né? Mas cada um sabe de si. Então, quando chega no feedback, o que é importante? A gente conseguir fazer uma análise racional das coisas e não emocional das coisas. Por quê? Se você parte do pressuposto que o que você fez foi um fracasso, logo você é um fracasso, não tem como você não ficar triste. Você vai ficar, porque você acha que você é aquilo. Agora, quando você entende que o fracasso foi uma coisa pontual, que acontece, que faz parte, todo mundo fracassa em várias coisas na vida, é porque a gente sabe o povo dando certo, mas normalmente eu tenho uma teoria que as pessoas erram 99 vezes antes de acertar a primeira. Mas como a gente não vê as 99, a gente acha que todo mundo acerta sempre. Mas se a pessoa não consegue ter esse distanciamento e falar, olha, isso aqui foi um ponto que aconteceu que não me define, que não diz quem eu sou, porque eu tenho um repertório de outras coisas boas que eu fiz. Ou seja, quando a pessoa tem essa autoestima bem construída, que não é só um pense positivo, você é ótimo. Não, é baseado em fatos. Tipo, porra, eu trabalhei 99 projetos que deram super certo. Se esse deu errado, eu acho que eu tô mais pra bem do que pra mal. Entendeu? Então, quando a pessoa consegue fazer esse distanciamento, ela consegue ter o feedback sem achar que ela é uma pessoa ruim, mas entendendo aquilo isoladamente. Tipo, cara, aquilo ali que eu fiz não foi legal, talvez eu perdi um pouco a mão, talvez eu me exaltei um pouco, devia ter falado sim e tal. Então, isso é um ponto, né? E outra coisa também é a gente entender quem é essa pessoa que dá o feedback pra gente. Porque, é claro, poxa, se for um gestor que realmente acompanha, que olha de perto, né? É uma pessoa que tem propriedade de falar sobre aquilo. Quando é uma pessoa totalmente alheia, quando é, sei lá, uma pessoa de outro time que me viu uma vez na vida e veio falar comigo uma coisa assim que eu nem sabia o background que eu tava passando, entendeu? Aquele frases bem clichês, mas é que, sei lá, cada pessoa tá lutando uma batalha interna que Deus é que sabe. Então, por exemplo, sei lá, vamos dizer que eu sou nutricionista, eu tô aqui falando sobre alimentação saudável, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, tal hora, a nutricionista entra em depressão, acaba se alimentando mais do que o necessário, acaba engordando. Aí a pessoa olha só aquele dia e fala, eita, a nutricionista é gorda. Ela não pode saber das coisas porque ela tá gorda. Porque a pessoa não viu toda aquela história, não viu aquela situação, entendeu? Então, tipo assim, um feedback desse você não pode levar em consideração nunca, entendeu? Sim. Porque é uma coisa recortada, né? Então, finalizando, né? Quando chega um feedback, né? A primeira coisa para você conseguir não ficar mal com isso é conseguir separar as coisas. Ver o que de fato é uma coisa pontual, o que de fato é você e tudo, para poder receber esse feedback. E tudo que eu falei aqui se aplica quando você vai dar o feedback também. Tipo, cara, eu vi que a pessoa não fez uma coisa legal. Em termos de empresa, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de primeiro falar com o gestor daquela pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa já alinhou com o gestor que ia faltar sexta-feira de manhã porque tem, sei lá, um médico. E aí eu não sei disso, eu não tô nesse alinhamento. Aí eu tava esperando a pessoa e falo, poxa, a pessoa não apareceu hoje. No lugar dele lá já brigar com ela, eu tento ver com o gestor. Ei, cara, porque eu marquei uma reunião com a fulaninha hoje, ela não apareceu? Ele fala, não, ela me avisou, é porque ela foi com o médico hoje, não pôde vir e tal. Então, tento ver com o gestor se já tem algo alinhado. Se o gestor fala, não, realmente eu não sei o que foi acontecendo, não alinhou nada comigo, só desapareceu e não veio. Aí eu acho que é o caso de você começar a falar, fulaninha, aí, tudo bem? Porque pode acontecer uma coisa, pode ter realmente, sei lá, ela tem um problema, precisar de médico urgente e tal. Então, não chegar logo na P, tipo, poxa, porque a gente pensa, tipo assim, cara, o que aconteceu? É sempre dar esse direito da dúvida, sabe? Não chegar falando, você é uma pessoa ruim, e eu falar, o que aconteceu? E a pessoa fala, eu acordei atrasado, o despertador não me acordou. Aí eu tento falar, olha, isso não foi legal. E uma regrinha de ouro pra mim é, sempre que eu vou dar um feedback pra pessoa, eu me comprometo a ajudá-la a melhorar. Porque eu não acho que é muito justo eu só chegar e apontar pra pessoa um erro que talvez ela já sabe que ela tenha cometido. É só eu pisar em quem tá morto já, entendeu? Então, sempre que eu vou dar um feedback, eu tento, cara, mas tu já pensou botar um despertador de 5 minutos pra você acorda? Ou já pensou em pedir pra alguém te acordar? Ou já pensou em acordar mais cedo pra regular teu sono, entendeu? Então, assim, eu busco entender o que aconteceu, falo o que é que eu acho e me comprometo a ajudar a pessoa. Eu não fico só, isso tu fez foi chato. Poxa, a pessoa já sabe, na maioria das vezes. Porque ela fez foi chato, entendeu? Então, essas são algumas regrinhas de ouro do feedback que eu gosto de utilizar. Sim, total. E assim, é muito louco porque esse lance que você falou da autoestima, eu acho que acaba justamente quando você sabe os seus pontos fortes e fracos,
você tem noção do que você consegue fazer, do que você é bom, do que você não é bom, né? Eu lembro também, referenciando aí as coisas de cultura pop geral, do filme do Eminem, né? Do 8 Mile e tal, um filme mais antiguinho, que basicamente, assim, gira em torno disso. Aí ele falando, olha, então, os pontos fracos, ou seja, na batalha de rima, o que o cara ia atacar, eu já sei, eu vivo com eles, eu convivo com eles. Eu mais do que ninguém sei. Então ele meio que se ataca na própria rima e fala, ó, isso aqui você vai falar isso, mas eu já sei, você vai falar isso, agora você vai falar o quê? Né? Então acho que tem grande parte disso. E mais uma vez, perceba como que você em casa, que joga LoL, já pensa nisso no League of Legends e já faz todo esse pensamento no League of Legends. É só você depois utilizar isso dentro da sua carreira para poder avançar independente do momento, da posição, do lugar aí da sua rota de carreira que você tiver. Né? Muitas vezes a gente tem um jogo que tá mal e aí alguém começa a falar com você no chat ou então a te pingar, que é muito chato, mas enfim, a pessoa começa a querer, enfim, meio que entre aspas, entre muitas aspas, te dar um feedback. Mas a maioria é só um hate mesmo, o cara só vai te xingar porque ele tá bravo. Às vezes você sabe, cara, que tá jogando mal, assim, mas também você sabe que só um hate com um campeão é boa, que a matchup que você tá é boa pra você, ou alguma coisa assim. Então, quando você sabe os pontos fortes e fracos do que tá acontecendo, você tem essa clareza maior também pra entender realmente se você tá moscando, se você tá jogando mal, ou se você é normal você tomar uma pressão, tomar uma kill de repente, porque você tá muito counterado. E aí, beleza, é normal, você sabe que é normal. O cara vai te pingar, você fala, meu, tanto faz, daqui a pouco eu carrego, sabe? Só eu vou escalar aqui, terceiro item, eu tô voando. Então, acho que é muito importante também ter esse lance do ponto forte e do ponto fraco muito bem em mente, não só os seus pessoais, né? O que você gosta de fazer ou não, mas também os seus, assim, de cada situação, de cada trabalho que você for fazer, né, sei lá, o cara é chefe de cozinha, ele faz melhor tal receita do que outra, é um ponto forte e um ponto fraco. E, obviamente, né, usar e tentar, obviamente, usar mais os seus pontos fortes e trabalhar em cima deles e fazer eles serem protagonistas ali do que você está fazendo, porque são os seus pontos fortes, né? Se você puder jogar para os seus pontos fortes, show de bola, é sempre mais interessante. Ao mesmo tempo que tem alguns pontos fracos que também você vai ter que evoluir, ou pelo menos passar por cima deles e tal. E de novo usando League of Legends. Você é jungler, aí você é muito bom gankando, mas você é muito ruim jogando invadindo. Você não sabe a hora de invadir. Toda hora que você invade, você é pego, você não consegue ler quadrante ainda e tal. Cara, você tem que saber fazer isso, porque se você colar no diamante sem saber a hora certa de invadir, fazer essa leitura, você não vai subir pro mestre. Ah, não vai subir pro mestre. Ou vai ser muito difícil, você vai ter que jogar 15 horas por dia e contar com a sorte para subir. Por que você não vai subir pro mestre? Porque eventualmente você vai ter que entender o que é uma pressão de side lane, por exemplo, de rota lateral, para você poder invadir e roubar de ângulo do cara, fazer um 2v1. Qual é o tempo, o que o tempo, né? Ou seja, o que a vantagem de onda de minion da sua rota lateral e do meio implica em você poder invadir ou não, como que é a leitura de quadrante, como colocar a sentinela, como usar a plantinha. Você tem que saber isso, sabe? É um pouco mais avançado, é um pouco mais complexo? Só que não é só a mecânica que vai te levar lá para os elos mais altíssimos, caso esse seja o seu objetivo também. Se o objetivo for ficar mais de boa jogando em um elo mais baixo, show de bola, mas a gente tá falando aqui com um cara que tem um objetivo, né, um pouco mais elevado. Então, assim, você precisa saber trabalhar também, né, esses pontos fracos, além de usar os pontos fortes primariamente, assim. E eu queria até saber de você, Lívia, de repente, dos pacientes que você já atendeu e tal. A maioria da galera, obviamente, vai querer só ir pro lado do ponto forte, assim, mas quando que é mais importante tentar forçar o ponto forte, ou então aprender as coisas fracas todas, mas aí a pessoa só dá atenção pros pontos fracos para melhorar tudo, esquece os pontos fortes, aí tem mais dificuldade. Como encontrar Sim. esse meio termo, assim, sabe? Pois é, esse é um grande desafio da galera, por exemplo, com quem está procurando vaga de emprego, vaga de estágio e tal. Por exemplo, algumas empresas, as maiores, as grandes e tal, elas têm uma questão de cultura muito forte, né? Normalmente, empresas grandes têm culturas fortes, né? Claro que tem exceções, mas na maioria dos casos é assim. E aí, diante disso, esses pontos fortes, né, que podem ser técnicos ou comportamentais, às vezes pode ser, sei lá, eu sou muito bom em fazer programação JavaScript. Isso é um ponto forte técnico. Ou então, eu sou muito bom em me comunicar com as pessoas. Isso é um ponto forte comportamental. Então, a pessoa tem que saber qual é a vaga que ela quer, qual é a carreira que ela quer. Por exemplo, se ele quer trabalhar só como desenvolvedor
fazendo ali suas coisas como desenvolvedor técnico, talvez é muito mais jogo ele trabalhar aqueles pontos técnicos do que os pontos comportamentais. Visto que, sei lá, existe aquele bom e velho estereótipo do povo de TI, que são pessoas mais introvertidas e tal. Então, meio que isso não pesa tanto. Pesa mais se você sabe fazer o que tem que ser feito. Então, é a linha de chegada que vai dar esse norte de para onde você se preocupa mais. Em contrapartida, vamos dizer que você também quer trabalhar com TI, sendo que você quer ser gestor de uma equipe. Você não quer ser só o técnico. Então, talvez, se você quiser ser o gestor de uma equipe, você tem que trabalhar mais o ponto de comunicação. E aí você vai ver. É sempre a linha de chegada que determina o caminho. E aí, dependendo do seu caminho, vamos dizer que você o seu ponto forte é a programação e o seu ponto fraco é a comunicação. Se você quiser ser gestor, talvez você tenha que trabalhar comunicação. Se você quiser ser só um analista bem referência na sua área, talvez só a parte técnica seja o suficiente. Então, sempre, o que vai definir o hoje é a linha de chegada. Não é, é melhor trabalhar pontos fracos ou pontos fortes. Para quem? Para quê? Entendeu? Então, é sempre isso. Qual é a sua linha de chegada? E aí, o caminho se determina a partir disso. Lívia, eu não sei qual é a minha linha de chegada. Meu filho, para quem não sabe para onde vai, né? Aí é aquela coisa, diz que Lívia Qualquer caminho serve. Que dá um jeito. Não, é isso mesmo, assim. Eu lembro que até no meu trabalho mesmo de caster, né, de narração, eu sempre deixei muito claro na Riot Games que uma das minhas maiores qualidades ou pontos fortes é a versatilidade. E eu já fui atendido pela minha versatilidade várias vezes. Eu já fiz todas as funções principais do cast em produtos grandes da Riot e tudo. E existe uma confiança muito grande da empresa, porque eu me vendi assim, e a empresa entendeu e assim, digamos, provei que é isso mesmo, né? Então eu consegui mostrar esse tipo de comportamento, esse tipo de ponto forte. Um ponto fraco meu em transmissão sempre foi falar muito, porque a maioria das vezes não cabe eu falar tanto, ou fica maçante, não é o que o briefing, né? Não é o que o meu superior pegou e falou, fala aí 2 minutos de uma vez. Não é igual aqui no podcast que a gente pode falar de boa. Tem tempo e existe uma dinâmica e não é a mesma coisa. Então, era um ponto fraco. Eu falei, não posso manter esse ponto fraco. Eu fui lá e ataquei esse ponto fraco um pouco mais, e algumas transmissões eu deixei de fazer um trabalho talvez tão informativo ou tão absurdo para minha visão, assim, eu sabia que ia sair uma coisa um pouco mais mediana, porque eu estava muito focado no tempo de fala. Era um exercício meu, eu precisava trazer isso para minha mente, assim, racionalizar isso, ficar atento a isso, né, vigiar isso o tempo todo, para não falar muito, porque era um ponto fraco realmente, né, e muitas vezes o pessoal de casa nem percebe esse tipo de coisa, assim, que a gente passa, mas que bom, né, porque quer dizer que a gente tá trabalhando bem, se você não percebeu. Mas eu ficava assim, aqui eu não tô preocupado em saber e descobrir e perceber o detalhezinho que mudou tudo. Eu tô preocupado em atacar esse ponto fraco. E sabendo que a minha base de casting, por ser profissional, ela é boa, é um ponto forte. Então ali eu fiz isso. Quando chegou num nível legal, eu já voltei a dar mais atenção para essas outras coisas agora com essa nova habilidade de falar menos. De perceber melhor quando é para falar menos. Né? Então, daí também é o que você falou, o meu objetivo era ser ainda mais versátil, chegar ainda melhor nas transmissões, ter ainda mais opções do que fazer, por isso que eu ataquei esse ponto fraco. Talvez se eu fosse trabalhar só com podcast, eu não precisaria ficar aí mal, porque não, tô falando muito, né? Ou alguma coisa assim. Então, essa coisa de ponto forte, ponto fraco, como perceber, como analisar, né? E como atacar no sentido de melhorar um ou só jogar pro outro, também já aconteceu comigo e sempre foi assim na carreira, sabe? Sempre tive essa noção, sempre coloquei, por exemplo, como ponto forte resolução de problemas, assim, no sentido de num time, tá tendo aquelas briguinhas besta, porque eu não quero isso, cara. Sempre fui um cara muito diplomata, assim, conseguiu ajudar ali e tal, então acho que foi muito importante sempre na minha carreira aí como caster, né, nesses 8 anos trabalhando profissionalmente, que saber esses pontos fortes e pontos fracos realmente e usar isso, assim. E aí, Lívia, pra gente aí partindo pra essa finalização, a gente falou lá no começo, né, como saber pontos fortes e fracos? Grande parte das vezes, pesquisa, pedir feedback de pessoas confiáveis, e obviamente a comparação, né? Essa coisa de você se comparar sem
sem meter o louco, sem achar que é lixo, sem achar que é muito ruim e tudo mais, né? Uma coisa que você precisa ter em mente, uma análise que você precisa fazer, mas para aquelas pessoas que já estão mergulhadas na ansiedade, assim, que já estão fazendo isso loucamente, que já estão ali com uma quase síndrome de impostor, que já estão, sabe, já estão mal, já ficou Uhum. ansiogênico o negócio, o que fazer, assim, para de repente tentar manter essa noção de ponto forte e ponto fraco um pouco mais saudável, assim? Perfeito, então vamos lá. O que acontece muito é que às vezes a nossa mente não tem uma visão muito perto da realidade do que de fato aconteceu. Por exemplo, você acertar 99 vezes e errar uma, às vezes a nossa mente vai dar muito mais atenção a esse erro do que a essas vezes que você acertou. Então, às vezes, por exemplo, uma característica do pensamento ansioso, claro que não é uma regra, mas na maioria das vezes, é o pensamento catastrófico. A pessoa sempre acha que o que vai acontecer é o pior possível. Ela Uhum. nunca acha que, tipo, pode dar certo. É sempre, tipo, não vai dar errado, não vai dar bom, vai ser muito ruim, vai ser muito aqui, tá. Então, às vezes, eu também me pego nessa situação. Por exemplo, termina um mês que eu não alcancei o faturamento que eu queria. Aí eu falo, esse mês foi péssimo. Esse mês foi horrível. Esse mês foi o pior mês da minha vida. Não. Então, o que é que me ajuda a me trazer para a realidade? É ter dados. Porque os números não mentem. Então, por exemplo, às vezes, eu acho que eu tô, tipo assim, cara, esse mês foi tão ruim de faturamento, porque acabou o mês e não sobrou nada. Mas quando eu fui ver, foi um mês que eu faturei mais, é porque eu gastei mais também, entendeu? Não é porque eu ganhei pouco, entende? Então, quando eu olho para os números, eu falo, não foi tão ruim assim. Ou então, quando eu olho, sei lá, agora no final do ano eu tenho um resultado ruim, eu falo, esse ano foi péssimo. Mas quando eu olho os números que eu anotei de faturamento ao ano, eu falo, não, foi super bom, foi só esse mês que foi ruim, entendeu? Então, toda vida que você achar, que você tiver nesse pensamento catastrófico, tente ter esses dados, tente anotar, tipo assim, cara, toda vez que eu tentei fazer isso aqui, deu certo, deu errado, deu certo, deu errado, tal, porque os números trazem a gente para a realidade, faz com que a gente não fique nesse campo do subjetivo, de, será que foi bom, será que foi ruim? Não, olha os números. Quanto mais números e dados você tem das coisas, seja de vagas de emprego que você se candidatou, seja de empregos que você tentou, seja de coisas que você tentou conseguir e tal, quanto mais coisas boas você tem documentadas, mais isso vai trazer para o chão, entendeu? Vai lhe tirar desse campo das ideias. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando eu tenho estou em dúvida entre uma coisa e outra, eu sempre tento fazer uma lista. O que poderia acontecer se tudo der errado? E eu vou escrevendo, até pode tirar na minha cabeça. E o que poderia acontecer se tudo der certo? Aí eu dou gás, porque eu fico tentando trazer esses outros dados de realidade. Mas já fiz isso no passado, deu certo, já fiz isso aqui, deu certo e tal. Então, a gente trazer dados é o que faz com que a gente saia de ter essa cabecinha de vento, sabe? Aham, eu lembro que quando eu fui fazer uma transmissão, teve alguns imprevistos, e aí a Riot falou, olha, a gente precisa de alguém pra fazer Valorant. E eu já tinha feito Valorant, já tinha experiência com um FPS, mas bate, né, essa ansiedade, porque eu fiquei pensando, pô, não é meu ponto forte hoje fazer Valorant. Faz muito tempo que eu não narro, faz muito tempo que eu não faço Valorant e tal, mas eu sei. E aí eu fui mais ou menos nesse pensamento, eu falei, olha, não é um ponto forte meu conhecimento do jogo, mas qual é o meu ponto forte? É a parte mais engraçada, é uma parte mais dinâmica, é a narração em si que eu sei fazer. E aí eu falei, vou atrás dos meus pontos fracos de pelo menos passar por cima deles para essa transmissão única que eu preciso fazer. Então é conhecer o básico do jogo que eu precisava, que eu já porque eu não conhecia assim, o mais novo, né? O mais antigo eu conhecia. E aí fiz isso, me dediquei ali meio que em cima da hora mesmo e consegui fazer e foi um sucesso, foi uma narração muito legal que ficou. Então existe mesmo essas situações e sempre que você tem os dados assim, ou até lembrar de novo a comparação às vezes com outros momentos que te tirem, né, que façam racionalizar de repente aí essa situação, acaba sendo bastante importante. E acho que uma última coisa que eu acho legal de eu falar, e antes da gente passar realmente para os finalmente, é que, cara, supervalorizar e desvalorizar é muito fácil no meio profissional. Se supervalorizar e desvalorizar, né? Eu mesmo, assim, é o que você falou lá da blogueira, acontece muito com a gente. Às vezes tem uma pessoa que ela gostou de você, mas não é porque você trabalhou bem, é porque a pessoa gostou de você. E ela fala que você é incrível, maravilhoso, o melhor do mundo. E assim, eu não sou o melhor do mundo, sabe? E tipo, eu vejo muito caster novo caindo nessa armadilha. A pessoa, cara, eu já tentei ajudar pessoas, que eu conversei com a pessoa, e aí a pessoa, eu falava, mas eu acho que aqui seria legal você fazer de outro jeito, por causa disso, disso, disso. Feedback profissional. A pessoa, não, eu não faço assim, não quero. Fala, amigo, mas não é questão de estilo. Estilo é você pegar o carro e ir na faixa da direita ou da esquerda, dependendo da velocidade do carro. Você pegar o carro e tacar na árvore,
não é estilo, não é assim. Mas a pessoa estava tão inflada ali que ela não conseguia perceber. Então acho que, de novo, essa comparação é muito importante. Acho que manter os pés no chão também, né? Porque às vezes a gente fala assim, agora eu tô diamante, eu não devo nada pra grão-mestre. Grão-mestre é tudo ruim, tiveram sorte. E não é, você não sabe, às vezes você nem sabe a dificuldade do cara. Porque você nem passou por cima da dificuldade, sabe? Então acho que é muito importante nessa comparação, assim, sincera mesmo, você entender por que as pessoas que estão acima de você, estão acima de você. Às vezes, realmente, você é um prodígio, um cara muito bom, e daqui a pouco você já vai estar lá e já era. Mas às vezes não, às vezes você tem que realmente melhorar em algumas questões. E deixa aí, então, Lívia, uma mensagenzinha, uma dica aí pro pessoal que viu a importância agora de saber os pontos fortes e fracos, quer começar, enfim, da onde começar. Deixa aquele salvezinho final. Cara, pra mim é sempre essa comparação. É o skin in the game. É sempre que você puder, se coloque em competições. Sempre, porque às vezes você tá bom hoje, mas essas coisas mudam e você vê que tem pessoas melhores que você. Então você vê que você, cara, eu preciso fazer mais, preciso dar mais. Então, assim, pra mim, estar sempre em competição me traz esse senso, assim. Por exemplo, tem coisas que eu acho que sou muito boa. Mas aí eu vejo, cara, quem é que é melhor que eu? Quem é que é melhor que eu? E eu fico sempre assim, me comparando, assim, com essa comparação saudável, né? Então, assim, pra mim sempre que você puder, se você estiver bem psicologicamente e tal, se compare, se bote no jogo, vá pra competição, porque você vai ter sempre esse gostinho de, putz, dá pra ir mais, dá pra fazer mais, dá pra melhorar mais. Isso é sempre, tá? Não tem uma hora que acaba. Por exemplo, eu me formei, né? Fiz mestrado, tô no doutorado, aí meu esposo perguntou, aí tá bom, né? Sendo que eu já tenho, assim, uns 3 pós-doutorados que eu quero fazer. Tipo assim, sério, pra mim não acaba. Eu não sei, eu não tá dentro da minha previsão. Que horas eu vou... parei de dar, já sei tudo. Especialmente na da saúde, putz, cara, todo dia tem uma ciência nova, tem uma pesquisa nova que eu não vejo a hora que eu vou parar, assim, pelo menos hoje. Pode ser que daqui a 10 anos eu mude de ideia. Mas hoje, tipo assim, cara, depois do doutorado, eu quero fazer pelo menos uns 3 pós pra ver qual é que é, entendeu? É isso mesmo, cara. Eu também, eu vejo sempre essa comparação saudável, essa competição saudável, até pra me motivar, assim, sabe? Pô, às vezes eu vejo um caster que fez uma associação, um comentário X, eu falo, caramba, que da hora. Ou então eu vejo os casters, os comentaristas de futebol americano, né, por exemplo, ou de esportes americanos, tem muita estatística o tempo todo na transmissão, eu falo, caramba, eu não falo quase nada de estatística, acho que seria legal eu tentar pegar mais. Então não é uma coisa de, putz, eu não faço isso, eu sou horroroso, né? É uma coisa de, pô, vou tentar ir ver isso aqui, como é que é, e vou pra esse lado e tal, enfim. Acho que é mais nesse sentido, e não no sentido de se comparar e se deixar mal e achar que é um impostor, porque, mais uma vez, a gente falou aqui, não é essa comparação que a gente propõe. E, como sempre, cara, comenta aqui se você já teve essa situação de analisar pontos fortes e fracos, se você já se sentiu ansioso ou ansiosa, porque, meu Deus do céu, eu sou ruim, tá dando tudo errado e tudo mais, né? Aquela famosa frase de Twitter, né? Acordei, mas a que custo, né? Então, assim, comenta aí se você já passou por esse tipo de situação, se você faz isso no LoL, se você sabe os seus pontos fortes e fracos no League of Legends, né? E se você não sabe por que você ainda não foi atrás, enfim, vamos trocar essa ideia. A G-Educate também está aqui para te auxiliar com essas habilidades e estratégias para você avançar na sua carreira usando o League of Legends, que é um ambiente seguro para você treinar, praticar e evoluir todas essas habilidades e saber dessas estratégias e aprender a analisar ponto forte, ponto fraco seu, dos outros, tal, como jogar para os pontos fortes, treinar os pontos fracos, enfim, todo esse pensamento, esse esqueleto de pensamento você faz no LoL, pratica no LoL, evolui no LoL e você usa depois na sua carreira para poder avançar ela mais rápido, né? Ter resultados aí, chegar nos seus objetivos mais rápidos, beleza? Muito obrigado, segue a gente em todas as plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, tudo mais, só procurar GG Educate que a gente tá lá. Até o próximo Skill Podcast ou até o próximo conteúdo. Um grande abraço e tchau.